Outro inciso legal do artigo 88 é o inciso 4º, que ele fala da manutenção de fundos nacionais e estaduais vinculados aos respectivos conselhos de direitos da criança e adolescente. Então aqui ele está dando a letra para a gente criar o Fundo da Infância, o FIA, que vocês já têm. O 7º inciso vai falar da mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. É muito legal, talvez esse aqui é o meu preferido como função do Conselho. O seu Conselho de Direito, o seu CMDCA, quantas ações ele faz por ano visando discutir uma política pública? Visando, por exemplo, não precisa nem ser uma política pública, mas uma problemática da infância. Gravidez precoce, drogadição, violência sexual, exploração do trabalho infantil. São temáticas que você pode chamar a rede de saúde para discutir com a rede de assistência social, chamar as pessoas para as pessoas se educarem a esse respeito, porque ainda são temáticas, por mais conversadas e por mais importantes que elas sejam, elas são temáticas que carecem cada vez mais problematização e ultrapassar o senso comum, né? O senso comum ainda, na grande maioria da população, se acha que criança tem que trabalhar de qualquer jeito, desde quanto mais cedo melhor. Então nós temos aí algumas relativizações em relação à criança e ao adolescente quando é vítima de violência sexual, né? Aquela menina se vestia daquele jeito mesmo, era para provocar mesmo, merecia, ou estava pedindo, ou qualquer coisa do tipo, né? Que são pensamentos tristes até, mas que a gente só tem um jeito de corrigir, que é fazendo essa discussão num amplo debate, em ações de mobilização, de ativismo. Conselho da Criança, Conselho de Direito, não foi usado, ele não é criado para ficar se reunindo uma vez por mês aprovando recursos de FIA. Vocês estão conseguindo entender que é muito mais do que isso? Ele é uma entidade política dentro do município que compartilha a natureza jurídica do poder executivo, ele também é poder executivo, né? E ele determina, mas vai determinar o quê? E aí nós vamos chegar no próximo inciso, que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou pular o 8 e o 9, daqui a pouquinho eu volto para eles, mas já para não perder o gancho, vou ficar no 10. Olha só o que diz o inciso 10 do artigo 88. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Isso aqui é muito importante, porque é o diagnóstico da infância, né? É uma descrição bem genérica dos possíveis diagnósticos que o FIA, inclusive, né? Que o Fundo da Infância pode vir a financiar e incentivar que sejam feitos esses levantamentos, essas pesquisas. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina frisa muito, bota muita ênfase na recomendação que se faça diagnósticos e que se tenha eles atualizados e que se faça com uma certa frequência. E por que o Tribunal de Contas do Estado ele frisa tanto essa questão do diagnóstico e nas cartilhas do tribunal eles nem frisam muito, eles nem vão muito lá na questão do chamamento público para financiamento de projeto social. Eles estão mais focados na necessidade do diagnóstico no levantamento. Porque, meus amigos, você como conselheiro de direito, você tem que investir, você tem que ter informações para poder saber quais são as prioridades, aonde o dinheiro público, que inclusive o FIA é dinheiro público, ele vai ser melhor investido. Então não é meramente um repasse de valor para a entidade, para um programa, um serviço governamental ou não governamental. É um investimento para se resolver um problema real da sua sociedade, da sua comunidade. Então, qual é o bairro aí em Itapuá, qual é o bairro em Joinville, enfim, na cidade onde você estiver ouvindo, que demanda as maiores fragilidades em relação à política da infância? Qual é o maior problema da infância hoje no seu município? É drogadição? Gravidez precoce? Falta de vaga de CI? Qual é a problemática? A exploração do trabalho infantil? Então,
são todas elas aqui, você tem que ter um panorama da sua cidade onde hajam dados científicos que comprovem a ação que o conselho vai tomar. Porque daí no seu edital, o conselheiro pode colocar, os conselheiros, né, o conselho como um todo, ele pode dizer o seguinte: olha, nós aprovamos projetos que visem a trabalhar tal problemática, preferencialmente tal problemática, pode ganhar uns pontos a mais na análise, né, na avaliação dele, que aconteça em tal território, que de repente aquele território lá é mais fragilizado, tem menos rede de proteção, ou de repente o diagnóstico apontou que ali existe mais violação de direito em relação a X ou a Y fato. Então, isso começa a dar um corpo maior, uma dimensão maior para o trabalho do Conselho. O diagnóstico é extremamente importante. E, por fim, um outro caráter, uma outra característica do Conselho de Direito são os dados no inciso 8º e 9º, que são muito parecidos. O 8º e o 9º eles falam da formação profissional intersetorial sobre a problemática da infância, sobre a política da infância, sobre o direito da infância. Ora, nós temos na ponta da SGD, lá que a gente chama das políticas assistenciais, né? Tem assistência social, nós temos saúde e temos educação. É o professor um dos primeiros a perceber alguma coisa acontecendo de errado com a criança. Percebe às vezes antes da família e às vezes até a despeito da família, a despeito de um pacto intrafamiliar. É o professor quem percebe. É o enfermeiro quem percebe. É o técnico de enfermagem que faz lá uma alimentação de um sistema, de um dado que vai ter essa perspectiva, né? Assistência social muito mais ainda. Essa rede ela tem que estar azeitada, né? Esses profissionais de ponta de rede de atenção aí, eles têm que ser chamados pelo conselho, convocados, conclamados ao conselho, fazer discussão, troca de conversa, capacitações. Como fazer essa escuta qualificada, que hoje está muito em voga agora, só se fala disso, escuta qualificada, né? Mas até que ponto ela vai? Até que tipo de profissional faz uma escuta qualificada? Que outro tipo de profissional faz outro tipo de escuta? Até que ponto vai? Né? Fora isso, tem as questões da violência sexual, que tem que se perceber. Além de eu ser treinado como profissional de rede em perceber sinais de violência, eu também tenho que ser treinado em como informar essas violências. Mesmo que mediante mera suspeita, que é o que diz o Estatuto. O Estatuto fala que, mediante suspeita, daí alguém que estudou um pouquinho mais que você, ou que pelo menos está mais focado nessa competência, vai procurar saber melhor, vai procurar fazer uma busca, né? Vai fazer uma busca ativa, vai procurar outras mais informações, porque de repente pode não ser nada, mas às vezes pode ser alguma coisa. Todos estes são os papéis que cabem ao Conselho como um coletivo: definir, deliberar, estudar, mobilizar. Sempre, pessoal.